Vamos lá, tem muita coisa para falar aqui. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e, gente, eu preciso abrir o coração com vocês. Esse canal ele existe, primeiramente, ele começou como um blog. E ele começou como um blog para dar vazão às leituras que eu estava fazendo na época para o meu doutorado em literatura. Eu estava lendo muita autoficção, que é o tema que eu trabalho no meu doutorado, que eu trabalhei, já terminei, graças a Deus. Mas aí eu tinha que ler muita coisa contemporânea, muita literatura brasileira contemporânea, algumas obras estrangeiras, porque os professores das disciplinas do doutorado também queriam que você lesse. E aí eu fui fazendo um blog por dica de amigos, para ir compartilhar mesmo assim os livros que eu li, que eu gostei, que são legais e tal. E aí surgiu o blog, depois virou canal. Então, a minha ideia principal é o quê? É colaborar com vocês, mostrar para vocês livros que eu acho interessantes, livros que eu acho que valem a pena ser lidos, e por isso que eu faço as resenhas. Mas de uns tempos pra cá, gente, eu não tenho mais dado conta. Então eu peço desculpas, primeiramente para você, autor, autora, que me enviou o livro, e eu não fiz uma resenha ainda do seu livro, eu peço 1 milhão de desculpas. Quando o autor entra em contato comigo, eu já falo, né, que eu não garanto a resenha pela quantidade de leitura que eu tenho. Mas eu quase sempre dava conta de fazer as resenhas. E eu cheguei no momento que eu não dou mais conta. Muita tristeza no coração. Senão eu não tinha que fazer mais nada da vida e publicar um vídeo por dia aqui, quase, né? Não, tô exagerando. Mas é muita coisa. E aí tem os autores que mandam livros, tem editoras que entram em contato e falam, eu vou te mandar um livro, tá? Beleza. Tem agências de publicidade, de livro, de marketing que fazem esse serviço de pós-produção e vão mandar livros para resenhistas também que me mandam. E sem contar as parcerias que eu tenho aqui no canal. Eu tenho 3 parcerias fixas, né? Com a editora Madrepérola, com a Mondro e com a Moinhos. E fora as outras coisas que eu quero ler. Tem clássicos que eu quero ler. Esses dias eu parei tudo para ler Ana Karenina, que eu tava mergulhado naquele livro. Foi um livro que nós decidimos discutir no nosso clube de leitura. Então assim, não dou conta, né, galera? Tem aí os livros mais hypados, também que seria legal trazer pro canal para dar mais visualização. E, bom, é necessário mais visualizações, né? Não me julgue. O canal, ele, pra se manter, tem que ter visualização. Então, tem esses livros, aí mais lançamentos que eu quero ler. E aí não dá tempo de ler tudo. Então, eu tô fazendo esse vídeo para dar vazão a várias outras leituras que eu fiz nesse primeiro semestre e que eu acabei não fazendo, não colocando nenhum vídeo. Nenhum vídeo de leituras recentes, nenhum vídeo resenha aqui no canal. Então assim, eu vou falar rapidamente, mostrar para vocês rapidamente os livros que eu li e comentários assim, rápidos, tá? Para não deixar esse vídeo muito longo. Vou começar trazendo os livros físicos, depois alguns outros eu tô sem eles aqui, vou colocar a capa. O primeiro deles é um livro que eu adorei, é de um editor meu, né, que é o Wilson Gorge. Ele editou um livro meu que se chama Os Passos Vermelhos de John, saiu pela Penalux. O livro é A Insustentável Fraqueza da Carne. A luz tá batendo aqui, não sei se pega, acho que agora vai pegar bonitinho. A edição tá linda e o livro é o primeiro romance dele, veio com autógrafo e tudo, ó. É muito bom. Ele sabe conectar muito bem as pontas soltas do livro, as camadas, de quando trazer uma reviravolta para a narrativa. Não é uma narrativa fútil, além do mais é uma narrativa fácil de ler. Então assim, não sei se eu vou conseguir fazer resenha dele, gente, mas tá aqui, tá? Esse é o primeiro. Eu vou colocando os livros aqui do lado. Então esse é um dos livros que eu li. Outro livro que eu li, esse eu recebi com a minha parceria da Moinhos. Então assim, como prometido inclusive para parcerias, e por ter gostado também do livro, eu vou fazer provavelmente um vídeo resenha dele, que é o Linea Negra, da Jasmina Barrera. É um livro de não ficção, gente. É um livro fininho da Moinhos, ó. Tem 140 páginas aí. Eu adoro quando um livro que não tem nada a ver comigo, que às vezes traz um tema pelo qual eu não me interesso, e o livro me ganha. Eu adoro quando isso acontece. Gente, é um livro de não ficção sobre maternidade. É um tema pelo qual não necessariamente não me interesso. Claro que é um tema importante, mas não é o primeiro, assim, se eu for escolher os livros pelo tema, né? Não é a primeira das temáticas que eu vou escolher. E o livro é muito bom, ela faz conexões aqui muito legais com outros livros, filmes, com quadros, e ela traz frases de outras escritoras e outras artistas
sobre ser mãe. E assim, tudo muito longe do clichê, tá, gente? Que não resvala nada no clichê. É muito bom. Então assim, me surpreendeu. Me surpreendeu porque é uma voz trazendo várias vozes sobre maternidade escrita. Um outro livro que eu li, que eu gostei, né? Apesar de ele não ser um livro fácil, mas é um livro muito bem escrito, que é O Meio Estreito, do Roberto Menezes. É um livro que saiu pela Causa e Letras. Eu adoro as edições da Causa e Letras e eles têm livros muito bons. Inclusive, tava olhando esses dias aqui, acho que eu só li livro de contos deles. Eu fiz um post no Instagram, que é praticamente, que eu fiz, indiquei alguns livros da editora, e praticamente livros de contos. É um livro de contos que trabalha muito uma violência, um estranhamento muito grande, inclusive na própria construção da linguagem e na própria construção de cenas. Nada que é muito batido, muito clichê. É muito diferente. Para que eu conseguisse explicar melhor, eu teria que fazer um vídeo resenha dele. Mas aqui vai uma recomendação, que é o livro do Roberto Menezes, O Meio Estreito. Um livro que nós discutimos no clube de leitura da Acrópole e que eu fiquei um pouquinho decepcionado porque o livro anterior dela, que eu li, eu gostei muito e aí esse não me pegou. Que é O Manto da Noite, da Carola Saavedra. É um mais recente dela, da Companhia das Letras. É uma grande escritora. O romance é bem escrito? É muito bem escrito. Só que eu acho que esse livro é aquilo que eu falo, volta e meia eu falo aqui. A literatura brasileira, em alguns momentos, em vários momentos, ela tá entrando num caminho um pouco complicado. Eu acho assim que respeito todos os estilos, tá? Mas eu acho que os escritores estão querendo ser, no geral, cada vez mais herméticos. Uma literatura boa não entrega tudo pro leitor, claro. Ela espera que o leitor faça algumas conexões. O leitor, para ser um sujeito ativo na leitura, ele precisa fazer algumas conexões. Tem narrativas que são, sim, entregam tudo de bandeja e assim, tudo muito dito claramente. Então assim, talvez o livro seja mais fraco mesmo. Mas uma literatura boa às vezes deixa muita coisa para que o leitor complete o sentido. Agora eu acho que esse livro deixa demais. É tudo muito aberto. É tudo descrito de uma maneira muito distante. É tudo aberto demais. Inclusive também é a única crítica que eu faço ao livro aqui do Roberto Menezes. Ele também tem uma pegada assim. É assim, quando você vai muito pro estranhamento, quando você vai muito pro choque, quando você vai muito pro não dito, fica muito aberto. Eu achei que aqui, alguns contos aqui não. Alguns contos sim. Aqui eu achei que ficou tudo muito aberto, eu entendi as temáticas que ela quis trabalhar. Uma temática aí, né, da cordilheira, colonizadores. A cordilheira fala aqui, a Cordilheira dos Andes fala, é uma personagem. Mas eu acho que é tudo muito confuso. Li um livro que foi vencedor do prêmio Kindle, gente, eu não lembro que ano agora ele foi, que é A Filha Primitiva, da Vanessa Passos. Um livro que saiu pela José Olímpio, que é um selo da Record. É um livro que contrapõe aqui mãe, filha, neta, olhares para o feminino, né, a maternidade, também uma questão de abandono parental, uma questão de como a sociedade vê a mulher, como a sociedade vê a mulher que estuda, de como a sociedade vê a mulher que é mãe solteira, julgamentos, sabe? É um livro muito interessante. A personagem aqui, ela tá on fire o tempo todo, né? Causa, assim, um certo incômodo até no leitor, porque ela tá on fire o tempo todo, né? Ela briga, ela é grossa com a mãe que tá tentando ajudá-la. É um livro em que a questão da mulher e de como ela é vista na sociedade, como ela se insere na sociedade, sobretudo via maternidade, que é o tema principal aqui. Então é assim que é conduzido o livro. É um livro bom, gente. Venceu o prêmio Kindle, né? Outro livro muito bom, mas é um livro muito estranho, que é A Fúria, da Silvina Ocampo. É um livro de contos de uma escritora argentina já falecida há muito tempo. Ela é contemporânea do Borges e do Adolfo Bioy Casares. Inclusive ela foi casada com Casares e meio que ela foi ofuscada pelos homens, assim. Não se sabe se... Muitos dizem que ela era tímida e não se mostrava muito, não sabia muito se vender. Outros dizem que era um pouco de machismo dos caras que esconderam ela. Eu não vou entrar nesse mérito, mas era absurdo que até pouco tempo atrás não se tinha tradução dos livros dela no Brasil. É um livro de contos, gente, assim. Ele é muito forte, ele é muito violento, ele é muito trágico em muitos momentos. Ele também foi uma leitura que nós fizemos no clube de leitura da Acrópole. Inclusive, aqui na descrição do vídeo vai o link do nosso grupo de WhatsApp. Se você quiser participar do nosso clube, a gente se reúne uma vez por mês para discutir um livro previamente escolhido. Lá no Instagram da Acrópole, você vai conseguir ver a nossa agenda do segundo semestre de 2023. Lá você vai saber os livros que nós vamos discutir
de julho a dezembro. Eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar, se vai em julho, se vai em agosto, se vai, não sei. Lá você vai ter a agenda, você vai conseguir ver. É uma oportunidade de ler coisas muito legais, né? Um livro que lembrou muito a minha adolescência, assim, em muitos pontos. Eu gostei muito do livro fininho, que é o Rock Circus, do Denison Padilha Filho. Eu fiz, eu acho que umas 2 ou 3 resenhas de livros do Denison já, desde a época do blog. Ele sempre me manda livros. Denison, obrigado, cara. Obrigado por você confiar na minha leitura. E você é um bom escritor, cara. Aqui ele constrói toda uma narrativa da adolescência, de descoberta do mundo, os primeiros olhares com as meninas, as coisas que você faz pra se enturmar com os meninos, e aquela coisa do pai e a mãe não deixar você sair à noite, você pular a janela e sair, sabe? Assim, esse universo de descobertas, que é um universo muito gostoso e talvez um pouco saudosista, talvez da minha parte, né? Mas ele me pegou muito. Então, assim, gostei pra caramba do livro. Saiu pela editora P55. Um livro muito legal, gente, de contos também, que é de um escritor que ele nos deixou recentemente. Eu não conheci pessoalmente, mas eu tinha lido um outro livro dele, resenhado já, que é o Rodrigo Novaes de Almeida. O livro é Os Gatos, 15 histórias extraordinárias ou ordinárias. Todos os contos aqui são permeados por gatos. Às vezes eles são praticamente um protagonista, às vezes eles são só uma figura que passa, mas deixa a sua marca, a sua impressão. Eu gostei. Tem alguns contos melhores que os outros, mas todos são muito legais, assim. E eu gostei bastante. E tem muito dele aqui, né? Assim, tem momentos que são muito dolorosos, porque a gente vê, tem o nome Rodrigo, né? Autoficcional, e eu acho que, né, ele vem descrevendo estágios, fases da doença dele. E ele conseguiu descrever aqui, bem assim, pra quem sabia da morte dele e tal, assim, ficou assim uma dorzinha, assim. Por mais que eu não conhecesse ele, eu sabia que ele era um cara muito benquisto, que era um bom escritor, que tinha uma função muito legal, editando uma revista no mercado brasileiro, né, nesse panorama literário brasileiro. Então, assim, eu fiquei bastante tocado, assim, em várias partes do livro. Então eu recomendo, é um livro muito legal. Até porque quem gosta de gato aí vai se identificar, né? Li também, gente, O Quanto Dura a Eternidade, que é o livro do Jorge Henrique Romero, que saiu pela Mondro. É o primeiro livro que a Mondro me mandou pela parceria que nós fizemos, né? A Mondro escolheu o canal aqui como parceira. É um livro bastante interessante, um livro muitas vezes poético, que joga menos pro narrativo, mas mais pro poético, inclusive questionando essa questão de tempo. Pode ver que o capa trabalha com o símbolo do infinito, fala de eternidade, mas o que é eternidade? É uma pessoa que sofreu um acidente, um homem que sofreu um acidente, um casal que já estava em frangalhos, que eles perderam o filho anos atrás e o filho morreu, né? Então, assim, eles tentam se reconstruir ali. É um livro bastante fragmentado, assim. Não é um livro muito fácil, não é uma leitura direta e agradável, mas é um livro bem construído. Então, para quem gosta dessa temática, desse tipo de linguagem, eu acho que vai gostar do livro. Para terminar essa primeira parte mostrando os livros aqui que eu tenho em mãos, gente, essa preciosidade aqui. Literatura e Sociedade do Antônio Cândido. A Todavia está republicando toda a obra do Antônio Cândido. Para quem não sabe quem é Antônio Cândido, vai lá. O Cândido, ele foi um pesquisador brasileiro, um filósofo brasileiro, um estudioso brasileiro, incrível, entendia de literatura como ninguém. Para vocês terem uma ideia, dentro do quadro, talvez, de professores da universidade hoje que são da área da literatura, ou foram alunos do Antônio Cândido, ou leram muito Antônio Cândido, ou são alunos de alunos do Antônio Cândido. Então, assim, todo mundo tem, parece que uma ligaçãozinha numa árvore genealógica literária, de estudos literários, assim, com o Antônio Cândido. E aqui ele faz, assim, várias reflexões sobre a literatura brasileira, sobre o ser escritor, sobre a crítica sociológica. Ele traz muito essa questão da literatura em relação à sociedade, quando se forma mesmo todo um contexto para ver literatura, né, um público que consome, várias produções, né, vários escritores, etc, e de como a sociedade vê o escritor e como ele se insere nela. É um baita livro, gente, não é, sim, é uma linguagem acadêmica, né, então assim, você tem que, na hora que você for ler o livro, tem que ter isso em mente. É uma linguagem acadêmica de um escritor que escreveu, às vezes, ensaios aqui há 50, 60 anos atrás. Tenha isso em mente quando for ler o livro. Gente, acabei achando os outros livros aqui, dos que eu não achei eu vou colocar a capa, mas tem vários aqui. Eu deixo assim reservadinho os livros aqui no cantinho, dos livros que eu já li e não falei deles, né. Eu li
um best-seller chamado A Garota do Lago. E assim, é um best-seller na leitura mais negativa da palavra, né? Eu já sabia que ia ser um livro assim, que ia ter vários problemas, mas ainda assim ele conseguiu me decepcionar. Ainda assim ele conseguiu ser pior. Eu achei tudo ruim, o título não tem nada a ver com o livro, não tem garota em lago nenhuma. Tem um assassinato, é previsível de quem foi, que matou. A maneira que é conduzida parece que a moça meio que teve culpa. Sabe aquela coisa de transferir pra vítima a culpa do assassinato? Embora eu entenda algumas motivações do cara. Não ele matar alguém, né? Pelo amor de Deus. Mas de um ponto que ele poderia reclamar da pessoa, mas aí ok, você resolve aquilo e acabou, né? Ele virou um assassino, né? Ele matou a pessoa, então assim... Mas eu entendo, mas eu achei fraco demais. Eu achei escrita repetitiva, a tradução, não sei se a tradução também foi ruim. Toda a cena, galera, toda a cena começava... Eu não aguentava mais. Era a personagem olhando pro céu. O céu, a nuvem, a cachoeira, o lago, e a pessoa, aí começa o dia. Ah, a nuvem que passou, sabe assim, cara, é a mesma construção de começo de capítulo, todo primeiro parágrafo de capítulo tem a mesma construção, é um saco. Então o livro assim, gente, não recomendo, tá? O livro é ruim. Pra eu falar que um livro é ruim, gente, o livro tem que ser muito ruim. Eu sou muito condescendente às vezes. Dito isso, vamos para Daisy Jones and the Six. Talvez eu faça uma resenha do Daisy Jones. É um livro feito em forma de entrevistas, né? O livro é da Taylor Jenkins Reid, que escreveu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu já resenhei aqui. E falaram assim, nossa, eu fiquei sabendo mais ou menos na época da morte da Rita Lee, né? Nossa, a vida da Rita Lee tem um pouco a ver com a Daisy Jones. Eu fui correndo, né? Pra ver, falei, cara, será que tem algum ponto aqui, uma inspiração? Não, né, gente? Assim, é uma estrela de rock dos anos 70. Todas as histórias de rockstars dos anos 70 vão mais ou menos se parecer em alguns pontos, né? A questão das drogas, do movimento que era de contracultura ainda muito forte, de uma tentativa de um empoderamento feminino. Então assim, não vejo semelhança com a Rita Lee aqui. Mas pra quem gosta de música, pra quem gosta desse universo de bastidores, é muito legal. Eu, nas minhas pretensões juvenis, tinha o sonho de ser músico. Cheguei a fazer aulas de piano, cantei em coral, tive banda e fui vocalista, fui tecladista. E pra quem esteve dentro desse contexto, esse livro assim, ele é muito verossímil, muito mesmo. Pra quem aí é músico, gosta de música, entende de música, talvez esse livro seja muito legal pra você. Vamos lá, temos mais livros aqui. Li, gente, a Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Eu gosto muito da Conceição Evaristo. Eu não sei se eu vou fazer resenha dele, muito provavelmente não. Eu gosto muito da Conceição Evaristo. Eu já li coisas muito boas dela. Acho ela uma escritora necessária. Ela ocupa um lugar muito importante. Deveria ocupar mais, inclusive. Só que eu não gostei do livro. Assim, o livro... Não sei se eu fui com muita sede ao pote, porque era a Conceição Evaristo, né? Afinal de contas. E o livro me pareceu um pouco maniqueísta. Eu não gostei da condução. Eu achei algumas coisas um pouco inverossímeis. Eu achei, assim, tudo meio capenga no livro. Eu achei tudo capenga. Todas as conexões. Eu achei... Tem personagens até interessantes. Mas, assim... não me conquistou, não. Um outro livro que, eu gostei até desse, que é Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Falar muito bem do livro, um livro que saiu pela Planeta. É de uma moça que tem, assim, um burnout, né? No trabalho, me identifico. Tem um burnout e sai do emprego... sai de tudo e vai lá pra não sei se pra Jericoacoara, algum lugar longe, uma praia, um lugar pra ela recuperar as energias, né? E lá ela entra em contato ela conhece uma amiga, aí tem uma questão de sexualidade, aí bissexualidade, de trabalho, de conquista, tem umas coisas místicas. Então assim, é um livro bom. Tá? É um livro que passa no teste aí. Vocês estão vendo, gente? O vídeo tá longo já, eu li muita coisa. Eu li também o livro de não ficção Nem Todos os Meninos São Azuis. Eu pretendo fazer uma resenha dele. É do ativista negro e queer George M. Johnson. E é um livro que veio pela editora Moinhos. Eu gostei com algumas ressalvas. Assim. O livro é bem escrito, o livro traz um contexto muito pessoal da vida do cara, né? De como ele se identificou, assim, se identifica dentro desse leque gigantesco, né, do LGBTQIA+. E ele encontra o negro ainda, né, então dentro dos Estados Unidos, e ele como ativista hoje,
a própria descoberta, os relacionamentos, o olhar da família para isso. Mas eu acho assim que ele peca em várias coisas na própria construção da escrita, tá? Eu acho a construção bastante ruim em alguns momentos. Eu acho que ele toca em termos aqui, por exemplo, ele usa muito o termo queer, ele se identifica como queer. Eu acho que é um termo pro brasileiro que ainda não é um termo que está totalmente claro. Então assim, eu acho que talvez pessoas que não conheçam isso vão ter muita dificuldade em entender o que é isso. Eu não sou tão fã de livros que sejam super didáticos, mas aqui talvez tenha faltado uma explicaçãozinha. Mas o livro é bom, é interessante para pensar nessas questões sociais e dessas classes que foram marginalizadas por muitas décadas e séculos, né? Um outro livro aqui que é A Secura dos Ossos, da Sandra Godinho. Se eu não me engano, ela recebeu menção honrosa no Prêmio Leia, que é um prêmio maravilhoso em Portugal. Ele muda a carreira do escritor, né? Por exemplo, Itamar Vieira Júnior ganhou o prêmio e virou o que virou. O doutorado ele explodiu daí. A Secura dos Ossos mostra uma cidadezinha muito pequena de uma moça cuja mãe foi embora, partiu, ela mora com um avô e ela quer muito descobrir para onde a mãe foi, etc. E é um lugar que a gente percebe que é próximo, muito próximo de áreas florestais muito grandes e áreas indígenas muito grandes. E aí essa moça ela vai atrás da mãe para saber informações da mãe e ela acaba sendo capturada e ficando numa tribo indígena. E ali ela vai tentar descobrir coisas sobre a mãe, do relacionamento que a mãe teve, porque ela sabe, né, que a mãe teve um relacionamento com um indígena, e vai assim tocar em pontos sobre família, sobre identidade, principalmente sobre a invasão de terras demarcadas dos índios, assim. Então tem vários temas ali bastante importantes aqui no livro, tá? Então, Secura dos Ossos, muito bom, né? Eu já acho que a Sandra Godinho é uma das autoras brasileiras que eu mais li nos últimos tempos. E não sobrou nenhum da Agatha Christie nessa edição da Editora Globo. É talvez o maior clássico dela, né? Eu achei que tivesse lido esse livro, mas eu descobri que eu não li. Eu li vários livros quando eu era adolescente, da Agatha Christie, mas eu achei que tivesse lido e não tinha. E aí eu descobri um livro, assim, magnífico, muito bom, uma narrativa muito boa. É a Agatha Christie, né, gente? Do gênero ela domina. Acho que eu vou fazer uma vídeo resenha desse livro, porque eu fiz até o roteiro eu já escrevi. Pra terminar, gente, dois livros que... Um que eu não gostei nada e outro que eu gostei pouco. O que eu não gostei nada foi O Palhaço no Milharal, do Adam Cesar. Não que eu esperasse tanta coisa assim, mas é um livro que encaixa ali dentro daquele modelo, daquele escopo, daquela condução muito clássica do terror. Uma pessoa, né, a história de uma menina que muda com o pai para uma cidadezinha nova. E lá ela vai tentar fazer amigos, e ela, mal recebida por alguns, bem recebida por outros, já causa problemas. E aí tem um palhaço na cidade. Eu achei assim, esse palhaço na cidade, ele é uma figura quase que folclórica ali. Ele é um símbolo de uma empresa, de uma indústria que faliu. E esse palhaço aqui, ele aparece, então ele acaba sendo uma espécie de fantasia para um assassino. Assim, eu acho que não constrói muito bem os personagens, passa logo muito pra ação, e também é um desfecho muito previsível. Desde o início, pelo comportamento, assim, desde o início mesmo, gente, assim, desde a primeira movimentação ali eu já saquei quem era e o motivo dos assassinatos, porque o livro é um banho de sangue, tá? Pra quem gosta, o livro é um banho de sangue, não que eu me incomode, mas é só um adendo. E pra terminar, gente, o livro A Vida é um Romance, do Guillaume Musso, é um escritor francês, saiu pela LPM. É um livro, gente, que a premissa é magnífica, e eu acho que depois ele caga daí na metade pra frente. O livro parece que assim, ele escreveu num momento até metade, tô colocando metade aqui, vai. E daí pra frente parece que foi outra pessoa que escreveu, ou o cara escreveu cansado, ou com preguiça, ou doente em outro momento. O livro pra mim ele muda muito, as coisas ficam muito desconexas. A premissa é muito boa. Eu já escrevi um conto assim que se chama Criador e Criatura, em que uma personagem descobre uma pessoa descobre que ela é personagem. Imagina você tá na sua vida e de repente você começa a se sentir observada. Ela que é uma escritora de sucesso, então, ou seja, ela também dá vida a personagens, e ela mora em Nova York e tal, e de repente ela percebe que está sendo observada. Por quem? Pelo autor. O autor está escrevendo ela. Então a vida que ela está vivendo, na verdade, é um romance escrito por esse escritor, né? Por isso o título A Vida é um Romance. E eles vão se confrontar, eles vão conversar. O escritor vai inclusive entrar nesse mundo dessa personagem que ele mesmo criou. Tava indo muito bem, mas como eu disse, depois deu uma baita descambada e eu não entendi a lógica daí pro final. Meu Deus, gente, quanta leitura, né? Caramba! Eu gostaria, como eu falei pra vocês, de fazer resenha de todos esses livros, mas eu não tenho condição nem tempo pra soltar tanto vídeo aqui assim.
Até porque eu quero uma proposta também diferente para o canal. Eu não quero só fazer resenhas, eu quero trazer livros para indicar, eu quero fazer listas, eu quero fazer indagações, eu quero fazer brincadeiras com o universo da literatura. Então não dá para fazer resenha de tudo o que chega. Se você me sugeriu algum livro e eu não fiz resenha, me perdoe, né? Não me julgue. Se você, escritor, mandou um livro e eu não fiz, entenda. Eu vou tentar mostrar o seu livro, pelo menos, e fazer alguns comentários. Porque eu tento ler tudo, né? Eu não tenho como resenhar tudo, mas ler tudo, eu praticamente consigo ler tudo. E é isso. E eu vou fazer, talvez, se eu tiver tempo, de alguns desses livros que eu mostrei aqui. E eu não vou falar das outras leituras dos últimos meses, gente, porque aí essas leituras estão com resenhas aqui no canal. Você vai saber que eu li o livro porque eu fiz uma resenha aqui. Beleza? Galera, é isso. Se você já leu algum desses livros, escreva aqui nos comentários, então, a sua opinião sobre esses livros. Beleza? No mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!